Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano. Vamos dar continuidade aqui no Sou Concurseiro, ao nosso curso de Lei de Execução Penal. Vamos aí começar a falar sobre os órgãos de execução penal. Vamos iniciar aqui no artigo 61, vamos aí varrendo aí toda a parte, né, legislativa. Em cima da parte legislativa a gente vai trazendo aí vários bizus, jurisprudências, enfim. A gente vai falar mais de jurisprudência daqui a pouco, né? Mais para frente, quando a gente falar da execução da pena propriamente dito, tá bom? Pessoal, então vamos aqui na tela, vamos seguindo aqui e a gente vai aí aprofundando. Vamos lá. Então, o artigo 61, ele diz lá, ó, são órgãos de execução penal. Cuidado, pessoal, que a gente vai ver os estabelecimentos penais, tá? Cuidado que às vezes a banca pode pegar um estabelecimento penal, por exemplo, como centro de observação, como a própria cadeia pública, casa de albergado, e falar que é um órgão de execução penal. Então, os órgãos de execução penal são esses aqui. Então, você tem lá ó, o Conselho Nacional de Política, né, Criminal e Penitenciária. Então, lembrando, pessoal, que esse conselho aqui, só jogando aqui para mim, né, esse conselho aqui, pessoal, não esqueçam que esse conselho está lá no DEPEN, tá? Está lá no DEPEN, esse conselho aqui, porque ele é nacional. Tá? A gente já vai ver a diferença entre o Conselho Nacional, o Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade. Então, que também são órgãos de execução. Então, vamos aqui, ó, juiz de execução, Ministério Público, Conselho Penitenciário, Departamento Penitenciário, o patronato, né, que vai acompanhar ali quem se encontra em casa, ou seja, em regime, né, semiaberto, na casa da albergada, o próprio egresso vai estar acompanhando também, já vimos lá quem é, na verdade, o egresso, aquele que fica nessa condição durante um ano, que pode ter assistências ali, vamos dizer assim, alimentação, alojamento por 2 meses, podendo prorrogar, falamos bastante sobre isso. Então, o patronato também é um órgão de execução penal do artigo 61 aqui. O Conselho da Comunidade também é um órgão, tá? Esse Conselho da Comunidade vai ser instaurado pelo próprio juiz da execução, a gente já vai falar que é diferente dos outros conselhos, né? Porque o Conselho Penitenciário é no âmbito das unidades da federação. E o Conselho Nacional é aquele que está lá em Brasília, junto com o DEPEN. Já vamos destacar já vários pontos sobre eles aqui. E a Defensoria Pública, que entrou ali, salvo me engano, que foi por volta de 2010, passou a se integrar também, ou seja, passou a ser também um órgão de execução penal. Então vamos agora, pessoal, primeiro ponto, gravem todos esses 8 órgãos de execução penal, porque as bancas cobram somente isso, na maioria das vezes, mas quando querem aprofundar, elas cobram também as atribuições de cada órgão, que a gente vai começar a falar aqui agora. Então, vamos lá. Primeiro, né, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública agora, né? Vamos seguindo. O Conselho Nacional de Política Criminal, né, Penitenciária será integrado por, nesse caso aí, 13 membros. Ó, pessoal, são 13 membros. O mandato de 2 anos, sendo renovado a cada 2 anos, ou seja, ora 1/3, ora 2/3, ora 1/3, ora 2/3. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, designados através de ato do próprio Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito, também, né, processual penal, direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Olha aqui, ó, o mandato, isso aqui cai muito em prova, tá? O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano, pessoal. Renovado 1/3 em cada ano aqui. Gravem isso aqui porque é importante para a prova de vocês. Vamos avançando aqui. O Conselho Nacional, né, no caso de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atribuições, das suas atividades, em âmbito federal, estadual, incumbe. Então, aqui são as competências. É claro que a gente não vai ficar aqui, pessoal, muito preocupado, né? Mas tem que ter uma noção, uma ideia, porque se a banca quiser aprofundar um pouquinho mais, ela pode puxar uma dessas competências aqui e falar que é, por exemplo, do Conselho Penitenciário, falar que é do Conselho da Comunidade. Então, pelo menos a dos conselhos, que nós temos 3, né, você tem que ter uma noção, porque eu já vi isso acontecer muito. Né? Ora a banca traz a competência mesmo, o item vai estar correto, ora a banca ela menciona uma competência do Conselho da Comunidade e diz que é do Conselho Penitenciário, traz uma competência do Conselho Nacional, né, de Política Criminal e Penitenciária e diz que é do Conselho Penitenciário. Então é muito comum as bancas misturarem
essas informações aí, tá bom? Então vamos lá, ó. Propor diretrizes da política criminal, então tu vê que é uma coisa em âmbito nacional, né? Quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Além disso, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo aí as metas de prioridades da política criminal e penitenciária. Também promover a avaliação periódica do sistema para sua adequação às necessidades do país. Além disso, estimular a pesquisa criminológica e também elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor. Avançando, estabelecer regras, pessoal, aqui, ó, regras sobre a arquitetura, construção de estabelecimentos penais e casas do albergado, né? A gente vai falar dos estabelecimentos penais, ou seja, você tem a penitenciária para aquele que se encontra em regime fechado, tem a casa de albergado para aquele que se encontra em regime semiaberto, por exemplo, tá bom? Então, regime aberto, né? Casa do albergado é regime aberto, as colônias que são para aqueles que se encontram em regime semiaberto. Então, muita atenção nisso aí. Estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal, inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento, representar aí no caso ao juiz, né, da execução ou à autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal, passa a ser também aí uma competência, né, passa a ser também competência aí do próprio Conselho Nacional, então temos que ficar atento também a essas competências do Conselho, né? Só fazer aqui um rápido ajuste para a gente avançando aqui. Então aqui, muito importante também, né? Vimos aqui vimos esse aqui também, deixa eu ver aqui se ficou faltando. Esse aqui, né? Representar, estabelecer, esse aqui, então eu tenho que fazer um pequeno ajuste aqui, só para a gente ter ele aqui. Beleza, agora sim. Então temos aqui, ó, pessoal, representar, né, ao juiz da execução, a gente viu, administrativa para instauração de sindicância de procedimento e representar a autoridade competente para a interdição no todo ou em parte do estabelecimento penal, ó, no todo ou em parte. Então, pessoal, tendo uma ideia, uma noção, fica mais fácil você distinguir de competências de outros órgãos de execução penal. Vamos aqui avançando aqui, vamos lá. Então, a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local da organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Então, pessoal, o juiz da execução é aquele que vai cumprir, né, ou seja, que vai estar à frente, vai ser o responsável, os atos, né, judiciais, né, os atos ali do próprio poder judiciário competente ao juiz da execução. Então, a partir do momento que um preso chega numa penitenciária, por exemplo, com uma guia, ele tem que ter essa guia, porque essa guia, quem vai emitir essa guia é o juiz da sentença, e ali ele vai dizer já qual o regime que ele vai cumprir, se é um regime aberto, se é um regime semiaberto, ou se é um regime inicialmente fechado. Então, através dessa guia vai ter um exame de classificação, então a partir dali toda essa responsabilidade da execução penal é do juiz da execução penal e não do juiz da sentença. Por que eu sempre friso isso? Já falei isso uma vez, estou falando de novo. Porque, pessoal, as bancas gostam de trazer tudo certinho e depois mudam lá juiz da execução para juiz da sentença. Então, se vier em qualquer situação juiz da sentença dentro da execução penal, está errado, pessoal. Porque o juiz da sentença vai até antes dele entrar, ou seja, praticamente um dos últimos atos dele ali é quando ele emite a guia para a execução penal. Então, muita atenção nisso. Agora, pode ter outros processos tramitando? Sim, podem ter outros processos tramitando e ter ali o juiz, né, um novo juiz de uma nova sentença. Mas aí é uma outra situação. Estou falando a partir do momento que ele já foi sentenciado, ou seja, não há mais recursos, né, seguindo a própria decisão do STF, aí sim ele vai poder ser colocado, né, uma vez condenado, né, se ele não tiver preso provisoriamente, aí sim ele vai ter que cumprir dentro aí de uma penitenciária, né, se for privativa de liberdade, se for um regime fechado, por exemplo, aí dali ele começa a execução
da sua pena ali para possíveis progressões de regime, ou seja, para um semiaberto e depois para um regime aberto, porque não podemos ter, a legislação nossa não permite a chamada progressão per saltum. O que é progressão per saltum, que é em latim, que é a mesma coisa que progressão por salto? É ele sair do regime fechado para um regime aberto, isso a nossa norma não permite. Ok? Vamos então aqui avançando, vamos lá. O artigo 66 diz que compete ao juiz da execução, falamos já do Conselho Nacional de Política Criminal, né, pessoal? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Agora estamos falando sobre o juiz da execução, o juízo, né, vamos dizer assim. Então vamos lá. Compete aí ao juiz da execução aplicar aos casos julgados por lei posterior que de qualquer modo favorecer ao condenado, né? Por exemplo, extinção da punibilidade. Quem vai dar? É o juiz da sentença? Não, é o juiz da execução penal. Então aqui, ó, declarar extinta a punibilidade, decidir sobre soma, unificação das penas. Por quê? Porque o condenado, ele às vezes foi condenado por homicídio, mas também estava respondendo aí, por exemplo, um latrocínio, né, em outra época. Aí foi condenado também pelo latrocínio. Então, muitas vezes, se ele, por exemplo, tiver num regime semiaberto, e o somatório daquela pena for X, né? Ou seja, e esse X está acima daquela tabela que nós falamos, ou seja, por exemplo, acima de 8 anos, pode ele voltar até para o regime fechado, há a possibilidade tranquilamente. Então aqui, ó, somar, unificação de penas, progressão ou regressão também, quando pode ter regressão ali, muitas vezes, até nesse caso que eu acabei de citar, detração e remissão da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidente da execução, autorizar as saídas temporárias, porque aquela saída que nós vimos lá, que eu falei um pouco, mas a gente vai falar bastante sobre isso, sobre as saídas, porque você tem aquela saída para, por exemplo, ir no enterro de um parente, né? E tem a saída temporária. Então, a saída temporária é aquela até 35 dias, ok? Ou seja, são 5, pela regra, seriam 5 saídas de 7, uma mais 4 de 7, mas há uma decisão do STJ permitindo que há a possibilidade de mais de 5 saídas. Então, isso fica implícito que, na verdade, podemos ter aí saídas com menos de 7 dias, senão a matemática não vai bater, né? Então, pessoal, vamos seguindo aqui, vamos avançando. Ó, determinar a forma de cumprimento de pena restritiva de direito e fiscalizar sua execução, a conversão da pena restritiva de direito e de multa em privativa de liberdade, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em muitos casos, né, é possível, principalmente se há uma delação ali, ou até mesmo nos casos que o próprio crime permite, né, como crimes de menor potencial ofensivo, entre outras situações, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, a revogação da medida de segurança, que mais? A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Medida de segurança, a gente vai ver que vai ser cumprida onde? Nos hospitais de custódia e tratamento. Então, que passa a ser também um estabelecimento penal. A gente já vai falar aí daqui a pouco mais para frente. Desinternação falamos, o cumprimento aí de pena ou medida de segurança em outra comarca e a remoção do condenado. Tá? Então, a possibilidade aí da remoção do condenado em algumas situações que causam implicações aí que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso aqui. Vamos avançando, pessoal. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, inspecionar mensalmente, pessoal. Já vi uma questão uma vez dizendo que era semestralmente. Estava errada. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando aí providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade e interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou, né, com infringência dos dispositivos desta lei. Além disso, compor e instalar o Conselho da Comunidade. Compor e instalar. Lembra que eu falei? Quem vai instalar o Conselho da Comunidade, que a gente já vai falar dele, é o próprio juiz da execução. E emitir anualmente atestado de pena a cumprir. A qualquer momento, o preso ele pode solicitar, mas uma obrigatoriedade é essa emissão anualmente. Então, anualmente, o juiz da execução vai emitir isso aqui. Vamos avançando, vamos lá, artigo 67. O Ministério Público fiscalizará
a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Então, incumbe ainda, pessoal, né? Vamos só ajustar aqui rapidamente, incumbe ainda aí ao Ministério Público, né? O Ministério Público e Defensoria Pública estão ali para acompanhar, né? Então, tem alguns papéis ali parecidos, né? Mas, é claro, um, né, é o sistema acusatório e o outro é o que vai defender, né? Mas tem ali papéis bem parecidos, tanto o MP, bem como o próprio Ministério Público. Então, só posicionar aqui para a gente já ir avançando. Vamos lá, então. Agora acho que ficou legal. Beleza. Então, vamos avançando aqui na tela. Vamos lá comigo aqui. Beleza, então vamos lá. Incumbe ainda ao MP fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento, requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução, aplicação de medida de segurança, bem como a substituição por medida, ou seja, substituição da pena por medida de segurança. Além de aplicar, ele pode também substituir por uma medida de segurança, quando não for o caso lá que foi aplicado, a revogação da medida de segurança, a conversão de penas, a progressão ou regressão dos regimes e a revogação, tá, pessoal? A revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional, a internação e desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Então, muito cuidado. Aqui, quem aplica é o juiz da execução. Ele só vai o quê? Requerer. Então, é muito comum as bancas dizer que vai ser aplicada pelo Ministério Público. Não é, pessoal. Requerer é diferente de executar a situação. Então, quem aplica é o juiz da execução. Quem vai fazer o requerimento é o próprio Ministério Público. Vamos aqui avançando. Vamos lá. Interpor recursos das decisões preferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Aí diz aqui, o parágrafo único, ele diz o seguinte, pessoal, que o Ministério Público visitará mensalmente também os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Esses prazos aqui vocês têm que gravar. Já falei do juiz da execução, já falei do Ministério Público, que isso aqui muda. Eu já vou mostrar para vocês já. Então vamos seguindo aqui, ó. E o Conselho Penitenciário, que fica dentro das unidades da Federação, dos 27 entes federativos, né? O Distrito Federal e os 26 estados. Então você tem lá, o Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Então você tem lá, o Conselho será integrado por membros nomeados pelo governador. Lembra lá que o Conselho Nacional fica no âmbito de quem? Do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui é dentro dos estados e do Distrito Federal. Lembra lá que são 13 membros, mandato lá de 2 anos, renovado a cada 1/3, né? 2 anos, renovado 1/3 a cada 2 anos. Lembre disso lá. Então, o Conselho será integrado por membros nomeados pelo próprio governador do Estado do Distrito Federal e dos territórios, dentre os professores e profissionais da área de direito penal, processual penal e penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá aí duração de 4 anos. Então, há muita diferença, porque lá são 2 anos e as bancas vão tentar trocar isso aqui para confundir vocês. Incumbe aí ao Conselho Penitenciário, conselho este que se encontra nos 27 entes federativos, emitir parecer sobre o indulto e comutação de pena, excetuado aí a hipótese do pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. O que mais? Inspecionar o estabelecimento, os estabelecimentos, né, penais e serviços penais. Apresentar no primeiro trimestre, pessoal, olha, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional, que é aquele que está lá no âmbito do MJ, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior e supervisionar os patronatos. Lembra lá que os patronatos, que eu falei que eles vão acompanhar o trabalho dos egressos, né? Aqueles que se encontram em estado de egresso, não é isso? Aquele durante um ano que está classificado como egresso, que pode ter assistência ainda ali
alojamento e alimentação, lembra disso? E também a questão lá daqueles que cumprem regime aberto dentro da casa do albergado, sim, que é o patronato, que é um órgão de execução, sim. Então, quem vai fiscalizar esses que também são órgãos de execução? O conselho penitenciário. Está aqui, ó, supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Grave isso aqui que é importante também. Vamos avançando. O Departamento Penitenciário Nacional, né, que é o DPEM, futuro aí, departamento de vocês aí, né, que vão fazer o DPEM agora, subordinado ao MJ, Ministério da Justiça, que agora é Ministério da Justiça e Segurança Pública, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, é o próprio DPEM que vai dar esse apoio, né, ao Conselho de Política Nacional e Penitenciária, Política Nacional Criminal e Penitenciária. Vamos seguindo, então. São aqui, pessoal, atribuições aí do DPEM, né? Atribuições que as bancas também gostam muito de cobrar, até principalmente, pessoal, porque vocês vão fazer concurso aí para o DPEM, né? Muitos vão fazer, eu não tenho sombra de dúvida disso. Então, tem que estudar bem essa parte aqui, tem que estudar muito bem, pessoal, porque isso vai cair no seu concurso, até porque nós estamos falando do órgão que você vai aí fazer prova. Vamos então com calma aqui, ó. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, famoso DPEM. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Que mais? Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Aqui eu já vejo uma maldade, que a banca pode botar. Inspecionar e fiscalizar mensalmente. Errado, né, pessoal? É periodicamente que está aqui. Não diz um prazo, não há um prazo determinado aqui. Então, muita atenção aqui. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos pela LEP. O que mais? Colaborar com as unidades federativas mediante convênios, né, na implantação de estabelecimentos e serviços penais, colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Então, são aí atribuições do DPEM, né? Olha aqui, ó, que interessante. Estabelecer mediante convênio. Então, pode fazer, né? É muito comum, tá, pessoal? Os órgãos que estão ligados ao MJ e outros ministérios fazerem convênio com os entes federativos, né? Por exemplo, a Senasp, lá, nosso órgão, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela faz muito convênio com as próprias seguranças, Secretaria de Segurança do Estado, né? Ou seja, convênios para o quê? Para tentar melhorar essa política contra a repressão e prevenção contra a violência. E o DPEM é a mesma coisa. Então, há a possibilidade de fazer convênio com os estados, né? Os 26 estados e o Distrito Federal. Estabelecer mediante convênio com as unidades federativas o Cadastro Nacional das Vagas Existentes em Estabelecimentos Locais destinado ao cumprimento de penas privativas de liberdades aplicada pela Justiça e de outra unidade federativa, em especial para os presos sujeitos ao regime disciplinar. Lembra que eu falei lá, quando a gente falou do artigo 52? Que eu falei, pessoal, cuidado. O cara foi condenado no Rio de Janeiro, é um criminoso no Rio de Janeiro, dependendo da sua periculosidade, pode, por uma determinação judicial, ele cumprir pena lá no estabelecimento de outra unidade da federação. Agora, como regra geral, o novo artigo 52, né, com as mudanças, deixou bem claro que se envolver mais de 2 unidades federativas, obrigatoriamente o cumprimento desse RDD, do regime disciplinar diferenciado, vai ser num estabelecimento prisional federal, tá bom? Estabelecimento prisional federal. Então, vamos lá, pessoal. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial, porque ali existe, por exemplo, mulheres que às vezes estão cuidando do filho, desde que ela não tenha ali cometido, né, vamos dizer assim, um crime contra o filho, né, violência ou grave ameaça. Então, a redução dela é de 1/8. A gente já vai falar sobre isso, pessoal, mas já adianto para vocês aqui ficou aqui ruim, né? Horrível, né? Vou escrever aqui, a caneta é bem sensível, mas ó, aqui, pessoal, 1/8, tá? 1/8 é o cumprimento da pena para progressão, né? Mulheres, por exemplo, têm que cuidar do filho. Então, existe uma condição especial ali para progredir no seu regime, diferente daquela regra que nós vamos falar do artigo 112,
e traz ali ou seja, a possibilidade de 16% até 70% para a progressão de regime, falando de requisito objetivo, que é o cumprimento do tempo da sua pena, de parte do tempo da pena, tá bom? A ser cumprida. Então, quem vai acompanhar aí o DPEM, tá bom? Monitorando a sua integração social, ocorrência de reincidência específica ou não, mediante realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. E incumbe também ao DPEM a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamentos federais. Então, é o DPEM que vai estar ali com sede em Brasília, que vai acompanhar. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7º do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade de progressão especial para a ressocialização das mulheres, né, aquela progressão especial que eu falei, de 1/8, avaliar eventualmente a necessidade do regime fechado de cumprimento da pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. A gente vai falar mais sobre isso, né? Já adiantei alguma coisa, mas vou falar mais sobre isso quando a gente falar do artigo 112. Vamos avançando aqui então, pessoal. Artigo 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário, né, ou órgão similar com as atribuições a estabelecer. Então, aqui são os estabelecimentos dentro dos 26 estados do Distrito Federal. O departamento penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais dentro da própria unidade da federação. Os órgãos referidos aí no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata aí o inciso 7, né? No caso das mulheres também, né? Desta lei encaminharão aí ao DPEM, tá? Então, aquela situação especial das mulheres para a progressão de regime ali que se encontra em condições especiais. O artigo 75 diz que o ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos, ou seja, ser portador de diploma de nível superior em direito, ou psicologia, ciências sociais, ou pedagogia, ou serviços sociais. Então, somente nessas esferas, tá bom, pessoal? Somente dentro dessas áreas. Grave porque a banca vai inventar aqui uma formação que não é requisito. Então, muita atenção nisso aí. Possuir experiência administrativa na área e também ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Não sei nem se vale a pena pelo que aquele cara ganha, né? Então, eu conheço muitos diretores aí, vários estados, do Rio de Janeiro principalmente, que eu sou do Rio de Janeiro, e realmente, pessoal, deixa muito a desejar, né? Se você quer uma pessoa qualificada, se você quer uma pessoa, né, muito boa, uma pessoa que vai se dedicar, pessoal, tem que dar alguma condição para a pessoa que vai valer a pena, né? Quando você assume uma direção de uma empresa, você tem, né, uma condição diferenciada. É a mesma coisa de diretor, uma responsabilidade muito grande. O cara, muitas vezes, ganhar R$500 a mais, R$700 a mais, não vale a pena. Não vale, a responsabilidade é muito grande. Mas é de cada um. Tem gente que faz porque gosta mesmo. Se não fosse isso, iam faltar diretores por aí. Então, fica aí um alerta para vocês aí. Mas, enfim, isso aí não cai na prova, mas é só um desabafo. Vamos lá. Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e das demais funções, o que for mesmo uma leitura só só para a gente ter uma noção, mas quando for batido, ou seja, aquelas pegadas de concurso público, a gente vai aprofundando mais e mais aqui. Então, a parte dos órgãos, né, de execução penal, você tem que saber todo o artigo 61, quais são os órgãos de execução e algumas competências, conforme eu estou destacando aqui para vocês, principalmente dos conselhos, dos de execução, dos prazos de visita. Então, isso cai muito, as bancas gostam de mexer com prazos. Vamos lá. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá aí a vocação, preparação, né, profissional e antecedentes pessoais do candidato. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como lá a progressão ou ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos serviços. Ou seja, a ascensão nem pode mais, mas ele está falando a questão, porque tem muitos cargos, né, que já tem plano de carreira do antigo agente penitenciário, que agora é policial penal, que agora vocês estão lá no artigo 144 da Constituição Federal. Então, existe ali
a questão das classes, né? Divisão de classes ali. Parágrafo 2º. No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino. Agora, olha aqui, ó, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Uma área técnica que precisa ali, de repente, de acompanhamento, sistema, tecnologia, e que não vai ter contato lá, né? Não vai ter contato, mas vai trabalhar dentro ali do estabelecimento, sim. Aí pode, mas diretamente, ou seja, o policial penal, né? Nesse caso, só pode ser aí do sexo feminino. Então, não pode ser do sexo masculino. Vamos lá, vamos avançando aqui. O patronato, né, pessoal? O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência, olha aqui, ó, aos albergados, que estão em regime aberto, e aos egressos, conforme eu já falei isso aqui para vocês. O que incumbe ao patronato, que é um órgão de execução penal? Então, grave isso aqui, tá, pessoal? Muita gente, quando cai em prova, acha que não é. É um órgão de execução penal. Orientar os condenados à pena restritiva de direito, fiscalizar o cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana e colaborar na fiscalização do cumprimento das condições de suspensão e do livramento condicional. Beleza, pessoal? Ó, detalhe, né? Conselho da Comunidade, que é um outro órgão também que eu falei para vocês, o Conselho da Comunidade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar esse bloco aqui, para não ficar muito extenso, e no bloco seguinte eu começo a falar aqui sobre o Conselho da Comunidade, porque ainda tem aí mais órgãos de execução para falar. Então, pessoal, um grande abraço e até daqui a pouquinho.